Que tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, um dos textos que dificilmente você escuta pregações, mas está aqui esse texto chamado na Bíblia a mulher cananeia. Quer dizer, a mulher, se fosse Belo Horizonte, seria a mulher de Belo Horizonte, a mulher de Caná da Galileia. Se fosse São Paulo, uma mulher lá de São Paulo. Então, a mulher de Canaã, uma mulher de uma cidade, de uma região chamada Canaã. Versículo 24, Marcos 7, 24. Fique em pé ou assentado, como você desejar. E levantando-se dali, versículo 24, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem do que sobra e cai da mesa as migalhas dos seus filhos. Então ele disse-lhe: porque por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Olha que coisa interessante. Versículo 29. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Que o Espírito Santo fale conosco, em nome do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar. Esse texto, ele mostra para nós uma pessoa que realmente tinha uma estrutura para ser confrontada. Ela tinha uma estrutura que o Senhor considerou tão importante, que mandou registrar na Bíblia, para que nós também aprendêssemos com esta mulher, que não era nem crente, não era nem judia, não era israelita, uma mulher que nunca tinha visto um milagre de Jesus. Então dá um ânimo, por isso que o Senhor coloca esta palavra para nós. Antes de Jesus chegar nessa terra, gente, antes de Jesus chegar aqui, Satanás era o dominador de tudo. Essa região aqui mesmo, ó, só aqui em volta desse terreno, quando nós compramos, há 25 anos atrás, esse terreno, tinha 7 centros de macumba, aqui. Inclusive nesse terreno morava um moço, o seu Zezinho, que ele recebia espíritos, e através da igreja, através do evangelho, a vida dele foi transformada, e ele se tornou um servo de Deus. Então, antes de Jesus, o demônio dominava. Agora só tem um centro espírita aqui nessa rua, e Deus usou minha simples vida para que o chefe, o cavalo do demônio, aceitasse a Cristo comigo lá no hospital Belo Horizonte, porque o demônio dizia para ele: não deixe um homem chamado Jorge tocar em você. E ele teve, a família dele mora aqui embaixo, ó, ao lado do estacionamento.
Vem pessoas lá da França, vem pessoas da Itália, vem pessoas de Portugal, para receber os passes do demônio que age na vida do filho. Um dia desse até conversei com o filho. Conversei com ele, eu converso com ele está dando continuidade ao que o seu pai fazia. Ele recebe cavalo, demônio, ele é um cavalo do demônio. Não é fácil falar isso aqui, e a mãe sabe. E ele estava com uma bicheira, a palavra bicheira, bicho. E eu fiquei sabendo que ele estava internado no hospital, e eu fui lá orar por ele no Hospital Belo Horizonte. Quando eu orei, apodreceu o quarto a ponto da enfermeira chegar e ter náusea. Ela falou: o que está acontecendo? Eu estava repreendendo a bicheira na perna dele. Logo depois ele faleceu. Eu vi os bichos mexendo aqui assim, descendo aquela gosma na perna. Foi aí que ele falou com uma enfermeira da igreja: pede o pastor Jorge para vir aqui. Então, antes de Jesus, os demônios dominavam. Em Marcos 6, versículo, uma folha para trás aí, olha, versículos 54 a 56, olha o que diz a Bíblia. Marcos, aí uma folha antes, 54, e subiu para versículo, capítulo 6, 54 a 56. Olha o que está escrito, uma folha antes aí. E saindo eles do barco, logo reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Muitas enfermidades são resultado do nosso comportamento, mas muitas enfermidades são ações demoníacas. Por isso que nas orações nós falamos com Deus e também falamos com o diabo, repreendendo. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, versículo 55, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Então, muitos demônios agem com enfermidades, pessoas tomam remédio o tempo todo e não saram, e ficam empaturradas de remédio, se tornam hipocondríacos, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para depressão, remédio para isso. Então, Jesus veio e tirou aí a ação demoníaca. Em Marcos 7, 24, nós acabamos de ler, e levantando-se dali, foi para o território de Tiro, de Sidom. Nós estivemos lá nesse lugar, junto do mar da Galileia, e entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Então Jesus, ele não tinha tempo de comer, ele não tinha tempo de deitar, ele não tinha tempo de tomar um banho, ele não tinha tempo de ficar alegre ou triste, participar das suas necessidades, porque era homem, ele era homem, os pregos doíam nas suas mãos como doeriam na nossa. Ele se fez carne, nasceu de uma mulher para ter a natureza da terra, do ser humano, e também como Deus, a natureza divina. Por isso que ele foi gerado no ventre de uma mulher santa, pelo Espírito Santo, e não como nós, resultado de uma relação sexual. E ele então entra numa casa cansado, desejando descansar um pouco, não fala qual casa, mas ele não pôde esconder-se. Jesus, não se esconda de mim. Essa é uma oração que nós devemos fazer. Jesus, eu quero te encontrar. E essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Eu negar Jesus vai ser um negócio assim muito ruim, porque eu já vi tantos milagres de Deus, mas essa mulher não tinha visto nada, não sabia de nada. Aqui nesse altar, pessoas já cuspiram grampo. Como que uma pessoa vai comer um grampo de cabelo?
Como que uma pessoa vai comer uma tostinha de cabelo? Eu já vi pessoas expelirem coisas assim, das mais terríveis aqui. O Hernani, que vai pregar terça e quarta, ele tem esse ministério de cura, de libertação. Então, às vezes a gente come alguma coisa, mas o dia que eu vi a mulher tirando, eu não tenho problema se eu ver um mosquito numa comida, eu tiro ele do lado, mas se eu ver um cabelo, e eu vi, aí me complica tudo, não consigo comer mais. E eu vi mulheres expelindo tochinha de cabelo aqui, ó, saindo cabelo assim entre os lábios, assim, entre os dentes. Eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa vai comer cabelo? Como é que uma pessoa vai comer um grampo? Então os demônios, eles oprimem, e a minha oração é, Senhor, eu te imploro, não me deixe negar o teu nome, não me deixe voltar atrás, porque pastores mais abençoados do que eu já abandonaram Jesus, pessoas mais abençoadas do que eu já abandonaram Jesus, gente que pregava o evangelho abandonou Jesus, pessoas que viram grandes milagres, que Deus tirou das trevas, voltaram para a lama por causa de mulheres, por causa de dinheiro, por causa de sexo. Então a minha oração é, Deus, não deixe eu te decepcionar, me mate antes, me leve embora dessa terra, antes que eu seja uma má notícia nos jornais, antes que eu venha escandalizar o teu nome. É tão simples para o Senhor, basta eu deitar e não acordar. Eu estou na estrada toda hora, me livra, Deus, me livra de escandalizar o evangelho, me livra de essa igreja esvaziar-se por causa de pecado do pastor, por causa de questões políticas, financeiras. Não me deixe, Senhor, não se esconda de mim. E a Bíblia diz que Jesus se escondia, tentou esconder-se. E no verso 25, uma mulher, olha aí, uma mulher grega, Ciro-fenícia, uma mulher de nação, uma mulher de posição, gente, uma mulher fina, uma mulher delicada, uma mulher educada, uma mulher da alta sociedade, uma mulher bem vestida, uma mulher com seus cabelos arrumados, com suas joias, uma mulher da alta sociedade, uma mulher que tinha posição. Ela não tem o nome dela na Bíblia, desesperada, ficou sabendo que Jesus estava ali na cidade, que o teu Espírito Santo, ó Senhor, possa mostrar a cena. E ela ficou sabendo que Jesus estava por ali, e ela deve ter se informado, e foi se informando, e ela achou a casa onde Jesus estava. Ela achou a casa, está aí no verso 24, olha o que diz: e levantando-se foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Ele não teve como esconder, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, Jesus está aí, o que ele faz? Ele expulsa demônio, Jesus está aí, o que ele faz? Aí ele cura os enfermos, ele traz paz para a alma, ele traz respostas que os homens não podem dar. Ela ouviu falar, e ela então, ela se alegra, e enche-se de esperança. Ela não tinha nome, a Bíblia não preocupou, e ela deve ter chegado naquela casa, a casa lotada de gente, os donos da casa ali preocupados, porque Jesus estava lá, mas ela conseguiu furar o cerco, ela conseguiu esgueirar-se por entre a multidão, e deve ter falado: olha, eu não te conheço, dona da casa, mas deixa eu ir lá tocar em Jesus, deixe-me falar com ele. E eu vejo às vezes alguém perguntando: eu quero falar com o pastor Jorge no final do culto, e às vezes o irmão fala: não pode, o pastor está ocupado, não tem jeito, ele já está atendendo alguém. E de vez em quando eu saio 1 hora depois do culto, e tem uma pessoa que está ali: ô pastor, eu esperei o senhor atender todo mundo, eu preciso que o senhor faça uma oração por mim, eu preciso conversar com o senhor. Ô pastor, quer dizer, fura o cerco.
a mulher furou o cerco, furou aquela resistência e ela consegue chegar a Jesus. Olha, ela consegue, ouvindo, foi, lançou-se aos pés, foi entrando na casa e pulou nos pés de Jesus. Olha que negócio interessante. Pulou ali nos pés de Jesus, e ela era uma mulher de etiqueta, uma mulher bonita, arrumada, uma mulher que não era nem daquela terra, Ciro-fenícia. Ela era uma mulher preparada, uma mulher bem vestida, mas na hora da luta, ela não quis nem saber do cabelo arrumado. Na hora da luta, ela não quis nem saber se a roupa dela era de etiqueta. Ela não quis nem saber. Ela precisava de uma resposta. E ela não ficou somente na teoria. Ela foi, esse versículo, ela foi. Imagine quantas dificuldades. Quantas pessoas disseram: você não vai conseguir. Quem é você? Você não vai chegar lá. Jesus não vai te atender. Ele só atende gente rica. Ele só atende gente importante. Eles falam isso de mim. Fala: o pastor Jorge, você vai conversar com ele? O pastor Márcio? O pastor Gerê? Você não vai conseguir. Você não chega perto. Lá tem uns cães de guarda, tem os seguranças. Imagine quanto desânimo para ela poder vencer. Ela foi e ela não quis nem saber. Ela identificou Jesus entre os apóstolos e já pulou nos pés deles. A palavra lançou-se, atirou-se nos pés. Ela pulou nos pés dele. Olha que negócio interessante, o versículo de número 25. Ela lançou-se a seus pés, entrou na casa, pulou. Então eu aprendo aqui, olha, eu e você temos que falar de Jesus para os nossos vizinhos, temos que falar de Jesus para os nossos familiares, temos que falar de Jesus para os amigos. Você tem que dar uma Bíblia de presente, você tem que dar um livro de presente, porque aquela pessoa, na hora que ela precisar, ela tem uma munição, é igual um remédio. Você tem que ter em casa um comprimido para gripe. Você tem que ter, na viagem, nós levamos uma caixinha de remédios e alguém tem um problema, aí nós temos o remédio. A mesma coisa é a palavra de Deus. Você dando uma Bíblia para a pessoa, na hora ela pode até fazer uma cara que não gostou, ela pega, eu já dei Bíblia de presente, a pessoa fez aquela cara de nojo, mas é uma Bíblia, mas eu não vou ler, mas está lá. De repente ela lê, numa noite que ela perdeu o sono, num momento, um livro, né, lá numa escrivaninha, no banheiro, uma hora que a pessoa não tem. Então essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Fale de Jesus para os seus funcionários, fale para o seu médico, fale para a sua empregada doméstica, fale para o seu vizinho lá no prédio. Não olhe para o rosto das pessoas. Essa mulher ouviu falar de Jesus e ela ficou sabendo que ele estaria ali, né? Vai vir o Beto, dono do Coco Bambu, dessa franquia aí das grandes restaurantes. Você tem que ouvir a história dele. Você tem que ouvir. Ele, pobre, casou com uma garota de família de classe média. E o que aconteceu? Engravidou, ganhou um neném, ganhou 2. E ele vendendo coco numa plantação de bambu lá em Brasília. Sabe aquelas combis que não saem do lugar? Aqueles carros velhos que já vai ficando vendendo caldo de cana e pastel na beirada. E ele ali, aí o sogro dele disse: olha, ela falou: papai, o senhor pode pagar a escola para meus filhos? A esposa falou: só pago a escola para os filhos se você abandonar esse homem. Você casou com um pobre, minha filha. Quem casa com pobre tem que ralar e viver a vida de pobre. Separa dele, que eu te pago a escola. E ela, não aguentando a pressão, Brasília, escolas muito caras, as 2 crianças, ela então falou com ele: eu vou separar de você. Mas que isso?
Não, meu pai só paga a escola se eu separar. E ela separa-se dele, divorcia. Ele sofreu, ele emagreceu, ele adoeceu, está vendo? Ele ficou. Mas um amigo falou de Jesus para ele, pensando em acabar com a própria vida, porque agora sem esposa, sem os filhos. Mas ele resolveu levar Deus a sério. Beto, meu amigo, querido coração, compra meus pacotes de livros, compra meus livros para distribuir nos restaurantes. Um amigo falou de Jesus para ele. E um dia depois que ele estava frequentando a igreja, falou: olha, seja fiel a Deus. Uma hora Deus te abençoa. Uma hora vai acontecer um milagre na sua vida. Mais ou menos assim, estou contando rapidamente. E um dia ele vendendo o coco, debaixo do bambuzal em Brasília, um empresário falou: olha, eu vejo você aqui vendendo o coco. E eu tenho um terreno muito grande em Brasília. Eu vou te dar um espaço lá. E construiu o primeiro lugar do coco bambu. E ele começou a vender o coco, foi vendendo. Hoje o sogro dele é empregado dele, os cunhados são empregados dele. E a esposa voltou, ele perdoou a esposa, recasou com ela, e pode pagar faculdade, pode ter avião, e está aí os restaurantes dele aí no Del Rey, no Minas Shopping, em Nova York, franquia Coco Bambu. Você tem que falar de Jesus. Não importa quem é a pessoa. Vai ao médico, fala: doutor, eu trouxe um livrinho para o senhor. Foi ao mecânico, está aqui um livrinho. Eu me lembro ali, na avenida, na entrada do túnel, Avenida Cristiano Machado, o mecânico ali arrumava sempre meu carro. E na sexta-feira, quando eu fui pegar meu carro, Reginaldo, uma oficina ali, perto do Hospital São Francisco, e eu fui dar uma Bíblia de presente para ele, para o dono da oficina. Eu fui pegar o meu carro, e na hora exatamente que eu estava dando uma Bíblia para ele de presente, tinha uma pessoa que deu uma garrafa de cachaça. E ele ficou com a garrafa de cachaça numa mão e uma Bíblia na outra. Aí ele falou: olha, eu estou ganhando 2 presentes, uma garrafa de cachaça da roça e uma Bíblia. Aí ele falando, está lá a oficina ali, Reinaldo, oficina Fiat. Ele falou: interessante que o médico me deu a cachaça e o pastor me deu a Bíblia. Que eu vou valorizar mais? A cachaça? O médico que teria que passar saúde para ele? Aí eu falei assim: fica tranquilo, Reinaldo, cada um dá o que tem de melhor. O que eu tenho de melhor é uma Bíblia para você. E o doutor, o que ele tem de melhor é uma cachaça. Você vai fazer as escolhas. E ele com a Bíblia na mão e a cachaça na outra. O médico ficou tão sem graça, mas tão sem graça, que ele falou: me dá essa cachaça aqui. Ele falou: não precisava dar não, eu já ia te devolver. Eu orei pelos dois ali, espero que eles tenham se convertido. Passou o grupo escolar Flávio dos Santos, é a primeira oficina da esquina. Vai lá. Fala: o pastor Jorge contou sua história, a cachaça e a Bíblia. Essa mulher ouviu falar. Ela ouviu falar de Jesus e ela tomou iniciativa. Ela tomou iniciativa e ela foi. Olha, que coisa bonita. Olha o versículo 25, põe ele aí atrás de mim, 25. E ela foi. Diga para quem está do teu lado: e ela foi. Ela não ficou postergando a decisão dela, ela foi. Está vendo? Ela foi. Foi uma ação. Ela foi. Se ela ficar assim: quem sabe, não sei se vai dar certo, eu conjecturando, não sei. Ela foi. Ela foi. É muito linda. Ela foi. Ela tomou iniciativa. Na vida você tem que tomar iniciativa. Você escuta Zaqueu, e Zaqueu foi e subiu numa árvore. Nós fomos lá nessa árvore em Jericó. E a mulher do fluxo de sangue, ela foi. Está vendo? Ela foi. Você vai ver o cego de Jericó, ele gritou. A ação, o verbo, tá? A ação da frase é o verbo, é a vida.
Por isso, um dos nomes de Jesus é o Verbo se fez carne. Ele foi, ela foi. Você também precisa ir. Você precisa ir. Você precisa agir. Eu vou levar Deus a sério. Eu vou ainda nesse ano ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou. E ela foi. Até então ela só tinha ouvido. Se ela só ouvisse, a história dela não estaria na Bíblia. A história dela está na Bíblia porque ela ouviu e agiu. Os dois verbos, ó. Ela ouviu e foi. E quando ela foi, ela viu Jesus, porque ela foi. Porque ela foi, ela entrou na casa, ela furou o cerco, ela viu Jesus. Ela viu Jesus, ela sabia quem era ele. E ela pulou aos pés dele. Imagine essa cena. Pulou aos pés dele. E era uma mulher fina. Era uma madame. Aquelas madames. Mas na hora do problema não tem madame. Eu estava num avião da El Al. Era um voo que saía São Paulo direto para Israel. E tem a primeira classe, tem a classe executiva. Nessa época tinha, na El Al ainda tem. Na parte da frente do avião, primeira classe, uma poltrona larga, com uma pessoa para servir ali, cada um, então 6, 8, 10 lugares, e as meninas servindo lá, as aeromoças, os uísques. Tem a executiva ali, a turma tranquilo, tem 3 pessoas, 4 para atender ali 20 pessoas, e tem a muvuca, a econômica, vai até no banheiro lá atrás, 300 pessoas, 2 banheirinhos só. Ai, Jesus, todo mundo orando lá na muvuca, né? Na muvuca, né, a passagem é R$300, 500 para São Paulo. Se tivesse a executiva era 1.200, e a primeira classe seria R$3.000. A diferença é muito grande. Mas eu estava no voo da El Al, que é o dono do Banco Safra, que em frente ao muro de Jerusalém tem o prédio, a casa deles, é o lugar mais caro do mundo, mais caro. O pessoal do Banco Safra são judeus, né? Tem empresas, navios, aviões, eles têm tudo. E eu estava nesse avião, e lá na primeira classe, eu estava na muvuca, e houve um problema no avião, uma turbulência terrível. Olha, meu irmão, já não tinha primeira classe, nem executiva e nem muvuca. Eu estou dizendo em nome de Jesus. A turma da primeira classe, que o avião parecia que ia cair, desce de bico. A turma de milionário foi tudo lá para o meio da muvuca. Nem que seja para usar um pobre de escudo. E eu vi aquele monte de gente passando para trás. Que eu já fui 30 e tantas vezes lá em Israel. Então eu me assustei assim no meio da muvuca. Aqueles homens careca, gordinhos assim, tudo bonito, aqueles ternos assim, azul claro. Que é difícil um rico usar terno xadrez. Mas é o pessoal rico, terno de linho, passando e indo lá para trás. Era o avião, problema, a moça tentando controlar e não controlar. Na hora do perigo, não tem cor da pele, não tem conta bancária, não tem grau de instrução, porque o avião se cai, morre todo mundo. Essa mulher esqueceu o cabelo dela todo engomado, ela esqueceu a posição dela cirofenícia, e ela lançou-se aos pés de Jesus. Ela pulou e agarrou bem forte. Aí o versículo, olha, e a mulher era grega. O que é a Grécia? A Grécia é a sabedoria. Eu já fui algumas vezes na Grécia. É o monumento, são os deuses, são as esculturas, são os palácios. Falou em grego, cultura, doutores, sábios. Ela não quis nem saber. Ela pulou nos pés de Jesus. Dá um pulo hoje nos pés de Jesus. Pulou, olha.
E ela dizia assim: Senhor, Senhor. Ela chama ele de Senhor, Senhor, oh Senhor, tira o demônio que está na minha filha, tira o demônio que está nela, livra minha filha, eu preciso de um milagre, não é para mim não, Senhor, é para minha filha. O demônio não entra em mim, mas ele entra na minha filha, ele destrói minha filha. Ah, meu amado, talvez você esteja vendo o demônio destruindo a empresa que você trabalha. Talvez você esteja vendo o demônio destruir. Eu vou atender hoje. Uma mulher ligou para mim e falou: Pastor Jorge, o senhor pode atender minha filha? Socorro, Pastor Jorge. Socorro, Pastor Jorge. Eu não queria conversar com outro pastor, eu queria com o senhor. Socorro. Eu falei: vem hoje então no culto. Ela falou: sabe por que eu quero o senhor? Porque eu vou mostrar para o senhor o braço da minha filha. E ela tirou a foto do braço da filha dela, todo cortado, Daniel, todo cortado de gilete, mas a carne viva. Falou assim: minha filha tem 16 anos, totalmente cortada. Você pode não pensar que o demônio existe, mas ele existe. Enquanto ele conseguir disfarçar, confundir você e dizer que não existe, você dizer que ele não existe, ele destrói você. É preciso você identificar. Essa mulher, ela identifica, ela fala: não é normal. Minha filha não está normal. O comportamento dessa menina não é normal. Tem alguma coisa. Talvez você tenha uma filha que esteja com um comportamento anormal. Talvez seu marido esteja com um comportamento anormal. Esta mulher, ela identifica. Ela diz: só pode ser uma coisa de outro mundo. E ela atira-se aos pés de Jesus, né? Mas Jesus fala com ela um negócio, irmãos, que é o alvo da minha oração. Jesus, ele aparentemente, ele trata ela mal. Aparentemente, ele joga duro com ela. Mas ele queria me ensinar. O meu pastor jogava duro comigo. As pessoas estão muito sensíveis. Qualquer coisinha abandona a igreja. Qualquer coisinha abandona Jesus. Qualquer coisinha desfaz um casamento. Qualquer coisa a pessoa briga. No trânsito, na escola. Ah, minha filha tem que sentar naquele lugar. Ah, meu filho, o outro menino. Você viu aí as agressões na televisão? Briga de meninos lá na quadra do condomínio. De repente uma mãe desce e bate na outra criança, né? As pessoas estão: ah, eu pedi o pastor Jorge conversar com ele, eu não pude. Ah, eu estou saindo dessa igreja, vou lá para Oitaba. Ah, eu vou para Lagoinha. Ah, eu vou. Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse o Fábio. Olha aqui o que Jesus fala com essa mulher. Quando ela pede para libertar, Jesus falou assim: olha, eu não posso te dar comida agora. Eu não vou te libertar agora. Eu não vou te atender. Eu preciso te dizer uma coisa: você é grega, mas eu vim primeiro para Israel. Então primeiro eu vou libertar os filhos de Israel. Depois ela falou: eu sei, eu espero. Às vezes você vê eu falando aqui, ó, termino o culto, eu fico aqui com 10, 15 pessoas. E às vezes uma pessoa fala assim comigo: eu queria falar com o senhor. Eu falo assim: espera um pouquinho que eu já vou orar e vou atender as crianças. Não, eu quero que o senhor me atende agora. Eu falo: mas primeiro eu dou preferência para as crianças. Eu dou preferência para a mulher grávida. Eu dou preferência. Não, eu quero agora. Várias vezes. Eu falo assim: não, mas é só um minutinho que eu vou orar aqui com os pastores e eu vou ungir todo mundo e eu te dou atenção. Não precisa. E vai embora.
Aí às vezes, muitos já viram, gente, chama esse moço que está indo embora aí, chama essa mulher que está indo embora aí, chama essa pessoa e não deixa ela ir embora com raiva. A pessoa olha para trás e faz assim, porque ela quer tudo na hora. Jesus falou assim: primeiro eu tenho que atender os filhos de Israel, eu tenho que atender primeiro aquele objetivo que eu fui enviado. E ela falou assim: eu sei, eu sou como um cachorrinho, eu espero as migalhas, eu espero o momento que o Senhor vai me atender. Abre suas mãos assim, abre. Eu vou esperar o momento que o Senhor quiser me atender. Jesus falou assim: olha, mulher, eu vou te atender agora, por causa da sua palavra. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente melhora de vida um pouquinho e já quer subir num tijolo e achar que é o cara. Eu estou acostumado com isso, com pessoas que não são absolutamente nada e já pensam que são tudo. Eu estou acostumado a pessoas bater assim e falar assim: olha, eu tenho dinheiro para comprar isso, eu faço isso, eu posso ter essa igreja, eu posso comprar esse carro. Irmãos, acho que depois de 50 anos de ministério como eu sou dos pastores mais idosos hoje que exerce o ministério. De Belo Horizonte eu sou o mais idoso, talvez de Minas Gerais. Eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas dizerem assim: o dinheiro compra tudo, eu compro o que eu quero, todo mundo tem um preço. E logo depois aquela pessoa está quebrada, destruída. Então essa mulher me ensinou que a humildade dela fez Deus agir na hora. Sabe o que Jesus fez? Ele parou. Quando ela fala assim: eu sei que eu não sou prioridade, eu sei que o Senhor tem outras prioridades. Jesus falou assim: por causa da tua palavra, por causa da sua atitude, tá? Por causa do seu jeito de me responder a uma aparente, porque as pessoas tinham cachorrinho, gente. O grego, ele não quer 2 filhos, ele quer um filho só. É a população que menos desenvolveu, é a da Grécia. Não vê crianças, mas eles têm os cachorrinhos, eles têm os animais, igual os americanos. Tem animais dentro de casa, a criação tomou o lugar de filhos. Então Jesus falou para ela: olha, os cachorrinhos, eles têm que esperar. Ela falou: eu sei. Aí Jesus, quando ela fala isso, ele fala: deixa primeiro saciar os filhos. Versículo 27. Não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, versículo 28, e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, ficam debaixo da mesa, esperando as migalhas dos filhos. Então Jesus disse-lhe: por esta palavra, o demônio já saiu da tua filha, por causa da sua palavra, sua atitude. A madame disse: eu vou esperar, iguais os cachorrinhos que ficam deitados esperando a comida, iguais os cachorrinhos. Ele disse: vai, o demônio já saiu da sua filha. E o versículo 30: e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, dormindo, porque o demônio já tinha ido embora. Com as suas mãos abertas, Senhor, que coisa linda, dia em que nós paramos, ó Deus, para te dizer: 2023 está quase indo embora, Senhor. 2022 tivemos tantas mortes. 2021, Senhor, eu assisti às mortes. 2020 os médicos não sabiam o que fazer, não tinha vaga nos cemitérios, nos hospitais, Senhor.
doutores, empresários, gente que diz: eu posso comprar o hospital, eu posso comprar toda a vacina possível, mas morreram. Corpos amontoados nos Estados Unidos, na Europa, corpos amontoados. Interessante que na África, um país tão pobre, uma região com países tão pobres, e tiveram um pequeno número de mortes, mas nos países desenvolvidos não se podia entrar, não se podia andar, não se podia trabalhar, não se podia comungar, ninguém, todos presos dentro de casa. O Covid não respeitou conta bancária, não respeitou o sobrenome, não respeitou idade, não respeitou cor da pele, nem conta bancária, grau de instrução. Pessoas foram ceifadas. Não se podia nem velar o papai, a mamãe, a criança, o jovem. As funerárias não sabiam o que fazer. Os médicos, vários deles foram embora, doentes, partiram dessa terra. Amigos meus, pastores, gente querida foi embora. Foi a pandemia que a geração viu. Foi terrível. Foram dias terríveis. Foram dias que o governo não sabia o que fazer. Máscara daqui, máscara dali. Pessoas estressadas dentro de casa. Divórcio, briga entre vizinhos, briga na rua. Empresas quebrando, pandemia. Por isso que fala pandemônio. Pan é o Deus do demônio. É aquele lugar que nós fomos lá no Deus Pan. Vem dali pandemia, desespero, angústia. É o Deus Pan, o Deus da confusão. Que quando você for comigo para Israel, você vai lá e vai ver onde eles sacrificavam crianças. O Deus Pan, o Deus que exige sangue. Por isso pandemia, pandemônio, loucura. É o espírito das trevas. Está lá os altares onde queimavam crianças. Então a pandemia. E aí pessoas morreram. E nós sobrevivemos, aleluia. Por isso estamos aqui. Não deixe que pequenas coisas destruam sua vida. Não deixe que você se torne uma pessoa dodóizinho. Qualquer coisinha que fica olhando a cara dos outros. Não deu para parar numa vaga, entra na outra. Não deu para parar no estacionamento, para o carro na rua. Não deu para ser excelentemente bem tratada numa loja, vai para outra. Não deu para ser valorizada aparentemente num lugar, num banco. Seja uma pessoa agradável. Esta mulher era uma mulher agradável, e foi na vista de todos. Foi na vista dos apóstolos, foi na vista dos donos da casa, foi à vista de todos, que ela aparentemente foi humilhada. Ah, você me chamou a atenção na vista dos outros. Ah, você falou comigo, mas ela superou aquilo. Que a ceia do Senhor faça você superar as provas da vida. Que eu e você sejamos mais humildes. Que eu e você, a despeito da beleza, da posição, do ser madame, de ser um doutor, de ser uma pessoa muito importante nessa terra, essa mulher Ciro Fenícia, ela diz: eu sei que os cachorrinhos esperam as migalhas. E Jesus disse: por causa desta palavra, você já obteve o milagre. Ei você, linda mulher. Ei você, lindo homem. Ei você que não tem problema financeiro. Ei você que está aqui. Que hoje, seja pobre ou rica, ou rico ou pobre,
mas que é sensível demais. Ninguém pode falar nada. Tudo tem que ser na sua hora. Tudo tem que ser do seu jeito. Qualquer coisinha você bate o pé, humilha todo mundo, pisa, eu, você, nós, no trânsito. Qualquer coisinha dispara a buzina. Sai daí, tira essa forreca da frente. Ei, eu estou pagando, garçom, me atende. Ei, você sabe com quem você está falando? Eu sei. Eu estou falando com uma pessoa presunçosa, orgulhosa. Eu sei. Você sabe com quem você está falando? Mas se nem você sabe quem é você, como que eu vou saber? Ó Deus, que nós aprendamos com essa mulher Ciro Fenícia, que muitas vezes a humilhação trará para nós aquela vitória que o homem não pode dar, que a mulher não pode dar, que o dinheiro não pode dar, por causa da sua palavra, mulher. O seu milagre foi concedido. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Olha a criança aí, ó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as Você tirou as camisas aqui, ó, as e blusas. as muralhas ruirão, e as muralhas. Olha aqui, gente. Agacha aí, Rachid. Olha aqui aquela camisa. Olha aqui. Para o projeto missionário Menino é Menino, Menina é Menina, e Deus nunca erra. Olha aqui, olha aqui. Ô Isabelle, você foi para Israel comigo. Olha aqui, continua de joelho aí, só mais um minuto. Olha aqui essa camisa. Quem quer? Ô gente, a gente não fica com dinheiro disso aqui não, tá? É tudo para a igreja. Menino é menino, menina é menina, e Deus nunca erra. Ficou R$20 a camisa, mas tá vendendo a 40. Você tem que contribuir para poder, tá bom? Se você quiser, põe essa verdade na mente da sua criança. Quem quer camisa? É só ir lá na livraria. R$40 você está contribuindo com R$20 para missões, tá bom? E as muralhas. Tem pra pronto também. Tem ela grande também. Tá voltando? Seu lugar tá vazio aqui. Glória a Deus. Todo mundo, 1, 2 e rei.